Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Longeviver, um podcast que fala sobre os medos do envelhecimento, a longevidade e todos os aspectos que envolvem essa fase da vida. E hoje, Selma... Eu sou Selma e a gente vai continuar nessa conversa a respeito do tema autonomia, que a gente já vem conversando em outros podcasts. E hoje a gente vai conversar com o psicólogo Romero. Isso. E os aspectos do medo da perda de autonomia, digamos assim, ou do impacto da autonomia e da independência, né, desse fantasma de perder isso, os impactos emocionais, psicológicos, Romero. É essa conversa que a gente quer ter hoje. Romero é psicólogo, psicoterapeuta de adultos e longevos, membro da rede Inventiva Idade e estuda sobre a lógica da existência profundo e trabalha com adições em geral. Muito boa tarde, Romero. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, meninas. Eu quero agradecer a vocês o convite, né? E assim, o depósito da confiança de eu poder estar aqui no podcast de vocês. Que bom. Romero... E aí, me disponham aqui às perguntas e às provocações para a gente ir trocando, né? Fazer uma conversa. Nós, eu e Selma, fizemos... os medos da velhice permeavam muito as nossas questões, né? E aí nós resolvemos fazer uma enquete com 130 pessoas, elas foram ouvidas, e uma das coisas que mais nos surpreendeu que o maior medo do envelhecimento ou da velhice não é o medo de morrer, mas sim o medo de perder a autonomia e a independência. Então, 87 pessoas responderam como o maior medo perder a autonomia e independência. Então, no episódio passado, a gente falou com uma médica geriatra sobre autonomia e independência e queríamos hoje aqui esse ponto de vista psicológico, né, Selma? Falar sobre... Isso aí. Isso. Não só sobre os aspectos da funcionalidade, né, que é o que é mais abordado na geriatria e na gerontologia. Assim, eu sou terapeuta ocupacional, então a gente sempre busca a funcionalidade como um parâmetro. E a autonomia e independência está muito relacionada com isso, só que isso tem um impacto que vai além do que a gente vê, né? E do que a pessoa expressa, digamos assim, fisicamente, né? Ou verbalmente. Então, o que é que tem? Assim, a gente pessoalmente imagina, né, que tem alguns fantasmas dessa perda de autonomia. Qual é esse impacto que pode ter para uma pessoa imaginar que essa autonomia que é conquistada ao longo da vida, né? A gente vai... Eu sempre, pessoalmente, acho que é uma fantasia que a gente não tem tanta autonomia assim. A gente sempre tem um nível de dependência, né? Que está dentro de parâmetros, né, esperados. Mas a gente tem uma expectativa da gente ser autônomo, da gente ser independente. Então, a gente vem nessa conquista. E isso a gente vai com perspectiva de crescimento, de envolvimento. Chega na velhice, isso é a perspectiva da gente perder isso, tá? Então, imagino que isso tem um impacto interessante nas questões emocionais, psicológicas. O que é que você fala sobre isso? Vocês falaram do enquete, né? E no enquete fala de morte. Tem eu acho que ele também já morreu, um psicoterapeuta americano chamado Stanley Kellyman, que ele tem um livro que fala de pequenas mortes e a grande morte, né? A vida é atravessada por pequenas mortes. Algumas das pequenas mortes podem até causar mais medo e significar muito mais do que a grande morte. A grande morte pode ter até o significado do alívio, né? Nestas pequenas mortes, elas vivem ou elas existem em paralelo às pequenas conquistas. Então, quando nós nascemos, o desamparo é o predominante. Então, nós não temos o fazer. O fazer é todo automático, o fazer é vegetativo ao nascer, e aí começa
o que a gente espera que haja, ainda vegetativo, haja uma autonomia de que aquele ser respire por si mesmo, né? E depois virão ele vai ter que comer também, né? E tudo ainda como reflexo, mas que pertence àquele corpo daquele ser que está ali. A partir daí, do nascimento, só para deixar de fora ainda a questão da gestação, né? Sim. A partir do nascimento, tudo o que se apresenta para nós é desafio, né? E para lidar com os desafios, nós vamos desenvolvendo recursos, né? Nós vamos tendo as aquisições. Mas também, ao lado das aquisições, nós vamos também tendo pequenas mortes. Por exemplo, para passar do estágio bebê para o estágio criança, há um luto. A criança não vai mais ter o status e o corpo do outro como o bebê tem. Depois tem a morte da criança e o nascimento da adolescência. E há outro luto, porque já não se tem mais as vantagens da criança, mas ganha-se também as vantagens da adolescência. E aí, entrando agora mais na questão da autonomia. Quero voltar só um pouquinho a Vinícius de Moraes, que diz assim: a gente mal nasce e começa a morrer, né? No poema. Então, isso é uma verdade para todos nós. E entrando na autonomia, autonomia é uma outra palavra para se falar de autor. E a gente tem uma necessidade para ser alguém, para ter um eu, né? De ter uma autoria. Autoria. Né? E essa autoria, tanto é uma autoria do pensamento, diz assim, e Vinícius falou isso. Quem é o autor? Vinícius, né? Como nós temos uma outra autonomia que nos fala muito forte, que é a autoria do movimento. Esse aqui é o grande medo de perder. A autoria do movimento. Quem vai fazer isto por mim? Perfeito. Isso tem um impacto muito grande na outra coisa, que é a que sente medo. O que é que em nós sente medo? A identidade. A identidade é a nossa conserva da personalidade. A função de uma identidade é conservar uma personalidade. Eu não posso olhar no espelho e me desconhecer. Então eu preciso de algo que se conserve em mim. E a autoria na identidade é muito importante. Eu preciso conservar a minha possibilidade de ser autor do movimento por mim. Ainda que, Selma, você falou uma coisa importante. Não existe essa autonomia toda, porque aí ela viraria autossuficiência, e é a grande ilusão. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. Não existe, tá? E o que é que existe? Né? Existe uma interação de dependências, a interdependência. Então, são pessoas que se interconectam na complementariedade. É importantíssimo a gente sustentar, durante o trajeto da vida, a verdade da complementariedade. Por quê? A autoria de todos os movimentos, ela vai modificando. E algumas coisas vão virando pequenas mortes nesta autoria do movimento. E a gente precisa aceitar a interconectividade e a complementariedade, ou seja, durante todo esse trajeto de vida, alguma coisa ou alguém vai nos complementar. Agora, a autonomia de fazer escolhas, ela
digamos assim, é o ponto central da questão, né? E é o maior medo, porque eu não quero que ninguém mande em mim, eu não quero que ninguém escolha por mim. Mas tem momentos que isso será necessário. Uhum. Alguém vai ter que fazer uma escolha por mim. Em momentos, por exemplo, até de grande pico, como, por exemplo, uma pessoa na mesa de cirurgia. Quem vai fazer as escolhas? O cirurgião, né? Uhum. A pessoa está totalmente entregue. Fora essa coisa de muito pico, isso vai acontecendo, fora os acidentes também, isso vai acontecendo gradualmente e a gente vai precisando, aí vai a necessidade, ela predomina ao desejo, né? Então a gente vai precisando aceitar a autoria do outro no movimento, até a autoria da escolha. Eu posso dar um exemplo aqui que eu sempre dou, se vocês quiserem. Seria muito bom. Meu pai começou com um processo de Alzheimer. E eu estava no consultório, já não morava mais com eles. Recebi uma ligação de minha mãe para a atendente. E quando eu acabei de atender, a atendente falou, olha, sua mãe ligou, quer falar com você. Quando eu liguei para minha mãe, ela disse, olha, fulano de tal, que morava na rua, e meu pai era muito bem relacionado na rua com as pessoas, viu seu pai indo, atravessando a rua e seria quase atropelado por um ônibus. Aí eu percebi qual é a autonomia que meu pai não tinha mais? Cálculo de tempo e distância. Uhum. Disse para ela, olha, quando acabar aqui, ele não vai mais sair, né, pelo horário. Quando já tinha chegado, quando eu chegar em casa, quando eu terminar o consultório, eu vou aí na sua casa. Aí fui e falei, olha, meu pai, eu recebi esta notícia. Então, a partir de agora, você vai sair com o caseiro, porque ele vai fazer o cálculo que você não consegue mais fazer. Ele deu um pinote de lá, começou a berrar. E disse que não sairia mais com babá. Sim. Eu disse, olha, então você não vai sair, porque quem não vai suportar a notícia de que você está debaixo do ônibus sou eu. Eu vou decidir isso por você. Você sairá com babá. Não é assim que você está chamando, fulaninho? Então você sairá com babá. Porque se você sair sem babá, pode acontecer o que o rapaz viu, que ia acontecer. Então, neste momento, eu assumi uma escolha por ele, por medo da grande morte, ou de uma lesão terrível. Uhum. Ele já estava lesionando por uma questão biológica. Seria um acidente para lesar ele e apressar o que eu não queria que apressasse, a grande morte. Então, em algumas situações, a gente tem que submeter o outro a uma escolha nossa. Eu não disse a ele que ele não podia mais sair. Só disse a ele que ele tinha que usar um recurso para sair, que era o caseiro. Eu não sei nem porque meu pai tinha caseiro, porque não tinha esse quintal todo, não era uma chácara, nada disso, mas ele tinha um caseiro, né? E aí ele sairia com o caseiro. Você veja que tem ângulos para serem vistos. Sim. Aí, né? A questão da perda da autonomia do cálculo, ele não tinha mais essa autoria do cálculo, a questão do risco da grande morte, né? E do outro fazer, que no caso eu fiz a escolha porque era o único filho que tinha essa coragem, de ser o pai do pai, naquele momento ali, como função, não como história, né? Genética. É muito interessante isso, e inclusive porque assim, seu pai já estava com um diagnóstico, né, de demência, e nesse processo existe essa transição mesmo, ou a inversão dos papéis, né, dos filhos começarem a tomar conta dos pais e a decidir sobre eles. Mas
muito legal essa coisa assim, da gente poder perceber as pessoas que estão agora entrando no envelhecimento, 60 anos, 65 anos de idade, para como é essa coisa de sentir o aspecto psicológico, né? Tem uma diferença assim, eu estou envelhecendo e esse medo, né, de perder a minha autonomia, esse é um processo que impacta numa pessoa que está ativa, lúcida e no seu processo mesmo na sua jornada. Ô, Romero, deixa eu só fazer uma observação para ver se eu compreendi como você colocou essa questão das pequenas mortes e essas etapas que vão sendo vencidas, fazendo a relação com o que Ruth falou, porque assim, eu imagino que ao longo da nossa vida, essas pequenas mortes e as perdas, elas passam e a gente não tem muita percepção de que isso está acontecendo. Isso vai acontecendo. Vai acontecendo. Quando chega na fase da velhice, na velhice, essas perdas, a gente tem uma capacidade maior, talvez, não sei se neurológica, o que for, ou emocional, ou até amadurecimento mesmo, de perceber as mudanças, perceber que houve essa perda, entendeu? O que é que eu vou fazer? Que ganho é esse que eu vou ter? Eu perdi isso, mas o que é que eu vou ganhar? Eu perdi isso, com quem que eu vou contar? Isso está muito mais visível e possível da gente fazer a observação. Por isso, talvez esse impacto seja tão grande com essa questão da perder a autonomia. Porque, como você falou, as crianças perdem, as etapas da vida a gente vai perdendo habilidades, né, movimentos, vantagens, e ganhando outros. E isso tudo não é, digamos assim, absorvido, percebido, mas na nossa fase de envelhecimento e amadurecimento, a gente tem essa percepção maior. E talvez esse impacto seja maior para a gente. Eu entendi assim, não sei se eu compreendi certo. Você foi para um lugar muito interessante, de uma profundidade muito grande. Eu entendi como essas pequenas mortes sejam as pequenas perdas que vão acontecendo ao longo da vida, mas com o corte do envelhecimento, né, e sem a patologia, isso. Né, como essa perda dessa autonomia, como a gente vê essa inversão de papéis, quando os idosos, as pessoas idosas com os 80, 85 anos vão com receios, vão tendo alguns receios de continuar nas mesmas atividades e vão se recuando em fazer escolhas e vão deixando que os filhos, que outras pessoas façam essas escolhas por elas, né? Então, isso para mim tem a ver com o aspecto psicológico ao longo da vida, assim, o envelhecer impacta no aspecto psicológico. A gente sabe que tem um envelhecimento biológico, emocional, psíquico, mas assim, de que forma impacta, né? Bem, impacta. Agora, quando a gente fala a palavra impacta, é impactante. Tá uma coisa drástica, né? É verdade. É processual. O impacto é quanto maior for a briga entre o ego, que é o eu, que é sustentado pela identidade, e o corpo. Porque o corpo é implacável. Agora, você pode trabalhar com o corpo para que o envelhecimento do corpo seja mais brando, né? E que a longevidade ativa seja maior. Então, hoje se trabalha demais nessa questão da manutenção do corpo com alimentação, com suplementação e com movimento. O básico aí é a negação do corpo. Quanto mais a gente negou o corpo, mais impacto existe, porque o corpo vai derrubar o ego, entendeu? Não tem jeito. Quem vai fazer o golpe final aí, o golpe fatal é o corpo, porque pelo ego seríamos eternos, né? Isso. E a gente mal nasce e começa a morrer. Então, assim, o corpo já vai
imperando, né? Já vai determinando aí um fim de várias coisas, um trajeto de conquistas e de finais, né? Então, impacto psicológico tem, mas esse impacto será maior ou menor de acordo com a negação que se faz do corpo. Mas pode ser também uma coisa favorável se eu não brigo com o corpo. Eu vou começando a fazer novos acordos e vou aceitando novas complementariedades, né? Novos complementos. É mais ou menos, Romero, como a gente pensa assim, como a gente diz. Eu digo, e já ouvi várias pessoas dizerem, às vezes eu acho que eu tenho 20 anos, às vezes eu penso como se eu tivesse 18, 15, e aí eu automaticamente quero fazer coisas e movimentos como se eu tivesse... E aí o corpo diz assim, epa, para aí que você não tem mais condição de fazer isso. Então, é essa percepção e esse acordo, né, que a gente tem que fazer com a gente, com o nosso corpo, com a nossa mente, não é isso? É o corpo que marca. E a mente precisa negociar com o corpo, acompanhar esse processo juntos, porque nós temos essa polaridade, mente e corpo. Mente fica mais com o ego, né? E o corpo é a outra parte, né? A outra dimensão. Mas essas duas dimensões precisam dialogar. É isso que eu falo do acordo que diminui o impacto, né? No próprio acordo, a gente pode fazer uma série de coisas em favor do corpo que possam, digamos assim, favorecer todas essas idades dentro da gente, porque elas estão aí. Sim. Entendeu? São experiências introjetadas. Sim. Né? São experiências que dão existência interna. Né? Ai, se for café, hein? Pois é, né? Tá servido? Quer um cafezinho? Desejo, né? Mas aí tem o quê? Eu não estou com o meu corpo aí, então, né? Para poder tomar esse café. E agradeço a oferta. Eu deveria ter trazido um café aqui para mim, para o meu consultório, que eu estou aqui no consultório. Ah, que bom. E aí, assim, pegando esse gancho, quando a gente está falando de pequenas mortes e de perdas, né? Então, a perda dos papéis sociais, né? Então, assim, a própria aposentadoria, dessa representatividade na sociedade, né? Então, assim, isso impacta, ou não é a palavra impacta, mas isso contribui, né, para esse, como é que eu diria, com a autoestima do idoso, que ele venha a... Primeiro, eu queria falar que a aposentadoria ela é muito vista de uma maneira romântica. Né? Assim, eu só vou fazer o que eu quero. E a pessoa perde a agenda. Né? Sim. Porque se eu ficar só no desejo, não tem agenda. Tem agenda. Isso. Eu vou descansar. Já está apontando para a grande morte. Só vou viver para mim agora. Que é outra ilusão, porque não existe isso do único mim. Né? O mim está inserido num contexto entre outros mins, né? E precisa de acordos com isso. Então, a aposentadoria, ela precisa ser vista como algo relativo e específico àquilo. Eu vou me aposentar disto. Isso. Daquilo. E vou inaugurar uma outra coisa para fazer. Ou outras coisas para fazer. Porque o que a gente não pode perder é o movimento. Ainda que esse movimento mude, ainda que esse movimento se recicle, algo precisa permanecer. O que é? Qual é o denominador comum de tudo que dá vida e existência? O movimento.
Isso. É o denominador comum. Então, os papéis sociais, a gente pode dizer que é a dança das cadeiras, né? Você sai de uma cadeira, vai para outra. O importante é não perder a dança, que é o movimento. Entendeu? Então, já percebi que vocês gostam muito da palavra impacto, né? Eu prefiro o efeito. Perfeito. É porque o impacto é o impacto, né? É o bater. Mas o impacto vem da negação, vem da distância entre o eu e o corpo. Se há um acordo entre o eu e o corpo, há uma consequência que vai gerando outra coisa, eu vou fazendo com as consequências. Né? No impacto, eu posso ficar no trauma. Né? Isso. E na consequência, eu vou lidando com o efeito e transformando esse efeito em outra causa para outro efeito, para outra causa, para outro efeito, até o final da história. Esta é a flexibilidade. O que é flexibilidade? É poder eu fazer com o que me é dado. O corpo me foi dado, eu trabalho com ele, eu faço com ele, mas ele me dá coisas que eu nem desejo. Né? A gente ainda não tem uma tecnologia que supere tudo e que dê vida eterna ao corpo. Né? Então ele me surpreende também com uma queda, ele me surpreende com uma redução da visão, né? Ele me surpreende com um tumor, porque eu não fiz todos os exames necessários, né, que já existem, ou não existem exames ainda para isto. Né? Então, o corpo traz, o corpo é entrelaçado com o ego, com o eu, mas assim, ele é externo ao eu em determinados momentos, assim como o eu é externo ao corpo. Vamos pensar numa coisa assim, né? Sim. Há uma interseção, mas há partes que são estranhas ao outro e que surpreendem, né? Eu entrei por aí, mas já me perdi. Não, então eu vou lhe achem achar assim. Quando você fala em movimento, o conceito de movimento que você tem, que você fala, para mim, eu entendo como um movimento que vai além do movimento de corpo, é um movimento para mudança, existencial. É nesse sentido, Existencial. que inclusive é um movimento de corpo também, mas é um movimento no sentido mais amplo do que você está falando, que é isso que tem que Deixa eu fazer um garantir. adendo. A gente pensa com o corpo. Sim. Isso descongelou. Isso é uma afirmação do Fritz Perls, da gestalterapia. Né? Ele disse, a gente pensa com o corpo, o pensamento está junto com o corpo. Então, é preciso, por exemplo, por que a leitura? Por que os podcasts? Né? Porque isso leva a gente a mover o pensamento. Isso também nos põe vitalizados. Mover o pensamento, porque se pensa junto com o corpo, se pensa com o corpo. Olha aí, você apertou o olho agora, Selma. Foi? Eu nem percebi. Pois é, mas pensou com o corpo, tá? Eu não sei o que você pensou, mas expressou. Que pensou. Eu só peguei aqui um exemplo de como as coisas estão interligadas, né? Então, o movimento, ele vai do extremo corpo ao extremo mente, ou extremo mental. Né? Isso precisa ser mantido para que haja vitalidade, para que haja longevidade e que isso nos ajude nas negociações com as perdas. Então... Com as finitudes. Isso. Para exemplificar, para quem está em casa, para a gente não entrar muito no complexo, vamos assim, aos nossos ouvintes, vamos tentar colocar um exemplo. Você tem um exemplo para o que você acabou de falar e o que eu entendo perfeitamente, como Selma falou, e concordo, do movimento, e o movimento tem que ser mais amplo, não é o movimento, só o movimento físico, é o movimento de estar na vida, né? De fazer acontecer, de causar
para alguma coisa, né? Então, assim, e concordo perfeitamente quando você fala, e eu tenho amigas minhas que já se aposentaram e dizem mesmo, eu não quero fazer mais nada. Eu quero agora descansar. Morreu. Eu quero ir para a praia, eu quero viver para mim. Existencialmente. Isso. Mas, assim... mas aí mudou de posição. Ou seja, essa mudança de posição não é ruim. Quer dizer, eu quero fazer mais do que eu desejo. Entendeu? Porque quando você sai da posição do empregado, daquela função, eu quero fazer mais do que eu desejo. Mas isso não é não fazer toma nada. A cena toda da existência. Isso. E nem toma a cena toda da existência. É verdade. Porque tem coisas que eu vou fazer que eu não quero, mas é necessário. Faz parte, né? Exatamente. O mundo provoca o que está posto, o que está posto. Né? Esse daí é um exemplo. O outro é, por exemplo, pessoas que vão fazer serviços voluntários. Não preciso mais ganhar dinheiro. Às vezes preciso. E vou fazer outros serviços. Olha o serviço. Remunerado. Mas o voluntário é o não remunerado, onde o retorno é existencial. E requer o quê? Se é servir, é verbo de ação. Eu estou na ação de servir. Eu vou ver como é que eu complemento o que o outro não tem. Eu posso fazer esse serviço em qualquer lugar onde haja uma necessidade de uma ação, onde esteja ali, naquela situação, algo parado, algo faltante, algo necessitado. Né? O serviço é um exemplo. Agora, qual? O que estiver mais próximo. E o que a própria pessoa se sentir mais confortável em se colocar a serviço. Mais identificada. Mais identificada em se colocar. Exatamente. Outra coisa, eu vou ler mais. Eu vou mais ao cinema, eu vou mais ao teatro. Olha, a Concha Acústica nunca esteve tão cheia de pessoas com mais idade. Por quê? Porque as pessoas mais idosas estão com mais dinheiro disponível e agora com mais permissão e desejo de consumir a cultura, de consumir o que o outro inventou. E também vão ao museu, e também vão às festas eu ia dizer festas de largo, que não existem mais, mas as festas públicas, né? Isso tudo é movimento. Só que se eu ficar dependendo só de festa, sim, é verdade. Muito pouco para quem viveu uma vida muito ativa. Então eu preciso também de algo que seja da ordem de um fazer produtivo. Isso também é importante. Então eu quero dividir aí, só me dê um minutinho, Ruth. Labor e sabor. O terceiro é a aprendizagem. Todos três são verbos de ação. Laborar, saborear e aprender. Laborar e saborear são verbos onde você está numa posição ativa. Aprender é um movimento passivo. É uma consequência. Né? Eu aprendo, se tiver abertura na mente, que é também detentora do eu, para aceitar um novo, né? Que é o aprendizado. Você ia falar, Ruth. Eu ia lhe perguntar uma coisa que, para mim, para que a gente possa esclarecer mais, eu ainda estou aqui meio que tateando no que você está falando, eu estou introjetando, estou pensando, refletindo, e aí eu queria saber de você o seguinte: quais as práticas psicológicas ou comportamentais que podem ajudar, né, as pessoas, de forma prática, né, a se manter nessa autonomia e independência? Porque, assim, movimento. Isso, você já colocou o movimento como uma coisa bacana, mas, assim, exemplificando, em Selma, para você,
essa coisa do movimento, porque assim, você falou coisas muito interessantes, mas tem muita gente que não quer, por exemplo, voluntariado, eu não quero mais trabalhar como ser voluntária. Mas o movimento pode ser... Sim, são várias coisas. Então, assim, mas o que a gente pode posso fazer aqui uma brincadeira? discorrer? Pode. Tem uma música que diz assim, o movimento é sexo. O movimento é sexo. O movimento é sexo. O que quer dizer isso? O movimento é da energia. pulsão de vida. Isso. Entendeu? Então, é uma necessidade. Toda e qualquer situação que você escolha para você pulsar é válida. Aí eu posso dar o cardápio. Sim. Trabalhar remunerado em outra situação, trabalhar voluntariamente, consumir cultura, aceitar convites, estar em contato com outras pessoas, promover eventos pequenos, que não precisa ser na sua casa, mas se for na sua casa também, vai encher sua casa de energia, né? De energia de movimento, que eu quero dizer, para não entrar no esotérico. Não que eu não goste, mas para não ficar voando, né? Porque nem todo mundo se relaciona com o esotérico. Marque no shopping, marque na padaria. Que coisa mais interessante uma padaria, né? Sabe que em São Paulo tem muitas padarias frequentadas, né, pelas pessoas e que se encontram lá. Então, encontros promovidos por você, pelo outro, trabalho remunerado, trabalho não remunerado, os vários tipos, expressões culturais. Aqui tem 5, mas cada uma dessas você pode transformar em 50, né? Mas o desdobramento vem do que Ruth falou, aquilo que você tiver mais próximo, mais identificado, né? E eu digo, aquilo que lhe faça pulsar mais, que quanto mais houver pulsação, e pulsação inteligente, mais você vai sustentar a autonomia no corpo. O corpo é função do movimento. Ele não só causa o movimento, ele é efeito do movimento, assim como a mente é efeito do movimento. Esse é um conceito importantíssimo. Sem dúvida. Romero, a geriatra conversou com a gente no podcast anterior com relação a pesquisas que já mostram o quanto que relações interpessoais estar se relacionando, né, é saudável para o envelhecimento, o quanto que o isolamento social é prejudicial. E eu estou fazendo aí um link entre essa questão das relações sociais com os movimentos e com essas opções que você está dando, porque tudo isso... Encontros, dos né? encontros, você me falou, eu estava vendo gente, estava vendo pessoas conversando, ou uma, ou duas, ou três, ou muitas. Então, é sempre essa coisa da saúde e do movimento como algo saudável, como algo de energia saudável, isso é sempre com interação entre pessoas, né? Ou entre seres. Eu digo, nem sempre tem pessoa, mas tem uma planta, tem um cachorro, entendeu? É sempre interação com o outro. É interação. Isso. Ação que se encontram, que vêm de duas direções e se encontram. Isso é interação, né? Assim, a função terapêutica dos pets, né? Existem pets, inclusive, profissionais em São Paulo, né? Eu vi no congresso. Eu vou até agora com Isabel da Inventividade. Nós vamos ao Fórum Expo Longevidade, né? Não sei dizer o nome todo, não, viu? Mas é um lugar onde 3.000 pessoas, mais o online. Né? E no ano passado foi apresentado um quadro dos pets terapeutas. Né? Então você pode ter um pet em casa e você pode contratar pets. Sim. Pets para hospital, pets para casas, pets para depressão, pets para casos avançados de Alzheimer. Né? E os pets já sabem como se comportar. São pets escolhidos e treinados e higienizados para funcionar como terapeutas, né? Na interação. Na interação. Então, é vida com vida. Isso né? aí.
Tem uma música cantada pelo Obinachó que é vida com vida é assim, vida com vida humana, vida é alegria, vida com vida prazer, né? Vida é cor e confusão, porque a gente também não pode fugir disso, né? Essa questão aí que você trouxe, Selma, vínculo é fundamental. Nós só existimos porque houve vínculo, porque alguém não desistiu de nós. E quem desistiu, entregou para alguém. É verdade. Porque se não entregou, aquele um ali acabou. Entendeu? O nosso grau de complexidade é este. Inclusive, nós só temos subjetividade porque a subjetividade veio do outro. E a gente aí desenvolveu a nossa e depois descolou e aí se ficou com a autoria da subjetividade. Algumas pessoas não têm, né? Então, um lado é este. É o laço, é a relação, é o vínculo com qualquer outro ser vivo. De preferência que seja outro ser humano pelo grau de complexidade. Isso. Mas pode ser até um papagaio, entendeu? Não tem problema. O outro é o movimento, que já está implícito no vínculo, mas são... o que é o movimento? Pense nos verbos de ação. Os verbos não têm categoria? Verbos de ação, verbos de estado, né? E não sei se tem um terceiro. Mas os verbos de ação, todos eles são importantes para o processo de manutenção da vitalidade, da longevidade e da autonomia. Sabendo que esta autoria de todo e qualquer movimento que a gente pensa que pode ter, vai acabando. Porque o corpo é soberano. Isso. É ele quem nasce e é ele quem morre. E quando morre, leva o ego. Perfeito, perfeito, Romero. Essa é uma reflexão extremamente profunda e necessária para que a gente possa longeviver, viver mais com consciência. Eu falo assim, trazer para a consciência. Como o Selma falou, podcast passado, a médica geriatra falou muito assim, não vamos romantizar o envelhecimento, né? Ele traz, sim, perdas, né, que são as pequenas mortes, como você falou, e que isso, de alguma forma, a gente precisa, de todas as formas, aprender a viver com isso e aprender a lidar com essas perdas e substituindo-as, né? Eu tenho exemplos lá na própria empresa de pessoas idosas que precisam de auxílio e cuidado e que não aceitam esse auxílio e cuidado, porque viveu a vida inteira... A negação. Viveram a vida inteira como um ego, né, autoritário, de comando, e que quando está sentindo ou percebendo que está perdendo um pouco ou muito, né? Então, assim, esse ser que já não está mais ali tão inteiro, né? E não é tanto autor do seu próprio movimento. Isso, não é tanto autor. Aprendi, viu, Romero? É verdade. E aí se torna uma coisa extremamente difícil. E é nesse momento, é uma linha muito tênue. Os filhos ficam muito preocupados de cabeça. Eu estou vendo a hora dos meus pais caírem, porque é idoso cuidando de idoso, né? Sim, uma condição para isso, né? Com um nível de estresse muito grande. Duas coisas aí. Uma que é importante não se precipitar, porque senão você tira do outro o que ele ainda tem. Né? De movimento e de autoria. Né? A outra coisa é que quando você percebe, por isso eu dei o exemplo de meu pai, que o outro está teimando muito e correndo risco de vida, ou correndo risco de lesão, aí sou eu que acho que foi o que eu fiz e faria de novo. Eu acho que os filhos devem intervir. Então, é como se mudasse assim,
Metaforicamente falando, o filho vira pai do pai. Isso. Inverte-se os papéis. Naquele item. Naquela situação. Naquela situação. Enquanto o papel naquela situação. Né? Não é historicamente, isso, exatamente. Não é para diminuir, não é para ter satisfação em mandar, né? É para poder ficar tranquilo como ser humano, como você faria e faz com seus filhos. Se, por exemplo, uma criança de 2 anos, que já tem autoria de movimentos, tá? Resolve se pendurar na janela, você vai deixar? Não. Por mais aberta que seja a sua educação, o seu modo de educar. Olha, não, até dizer, olha, fecha a janela. Não e pronto. E não e pronto. Até porque, com 2 anos, a criança não raciocina, ela não tem reflexão. Ela tem que receber a ordem, cumprir a ordem. Então, algumas pessoas com muita idade em risco de vida têm que ouvir a ordem e cumprir a ordem. E essas relações que eu acho que ao longo da vida a gente tem que, ao longo da nossa existência com o outro, a gente tem que ir cultivando essas boas relações e quanto mais próximas, o ideal é que sejam mais resolvidas, né? Para que numa situação dessa a gente compreenda que aquela pessoa está sendo amorosa, sendo cuidadosa, e é por isso que ela está dizendo isso. E quando as coisas não são, né, não são resolvidas... E termina entendendo, a criança também fica zangada. Odeio mas você. Mas ela entende. Isso. E assim, você sabe que meu pai, o único filho que ele chamou nos últimos momentos fui eu. Ele ficou muito zangado quando eu intervi. Claro. Mas ele sabia que podia contar comigo. Isso. E a nossa preocupação, quando a gente vê hoje as formas das famílias, como estão, às vezes, são separadas, né? É como é que isso vai ser construído, né? Como é que isso vai ser daqui a algum tempo, né? Esses vínculos, os vínculos, como é que eles estão sendo, né? Porque o que a gente vive hoje é uma transição demográfica. As famílias estão tendo cada vez menos filhos, né? Então, assim, e quem vai cuidar dessas pessoas daqui a 20, 30, 40 anos? Porque a média da natalidade hoje aqui no Brasil... Eu sei quem vai cuidar. Sim. Robô? Os robôs? O robô? Não vai ter robô para isso ainda. Daqui, ano 3000. Quem vai cuidar são as instituições especializadas. Que a gente vê como abandono, mas não é abandono, é cuidado. Porque se eu trabalho na fábrica, no consultório, ou eu moro em outro país, né? Em outro estado, em outra cidade, quem vai me substituir? Quando, inclusive, eu sou um filho único. Não é o meu caso. Eu estou dando um exemplo. Sou um filho único, ou uma filha única. Alguém tem que fazer esse trabalho. Né? E outra coisa... não, você pode botar cuidadores. Gente, para ter os 3 cuidadores obrigatórios por lei, 10 mil. Em torno disso. Que era o que minha mãe pagava as cuidadoras dela. Porque ela tinha. E aí tem que se pensar nessa formação desses cuidadores também, né, Romero? Na formação... Na qualidade técnica e na formação interior. Comportamental. Porque eu ainda não vi... Emocional. Eu ainda não vi um projeto cujo foco seja como é para você estar cuidando. Porque você sabe que quem são os cuidadores? Deixam seus pais em casa, idosos, e vão cuidar dos pais dos outros, né? E em que lugar fica isso dentro dela? A gente vai ter um podcast só para falar de cuidadores, que eu acho que assim é algo assim muito muito rico, porque a gente, inclusive a gente já falou aqui, a gente está com o Plano Nacional de Cuidados e onde foi retirado a regulamentação da profissão de cuidadores. Então isso é algo que isso é algo que a gente ainda conversa sobre, e é muito importante trazer isso à tona, porque assim, é preciso que essa
profissão, que hoje é uma ocupação, seja regulamentada, que os cursos que formam esses cuidadores sejam cursos que preparem de verdade para essas pessoas se depararem com a complexidade que é de cuidar de uma pessoa idosa, fragilizada, com muita dependência, né, Selma? A gente lida com E isso. pensar em que lugar existencial essa pessoa está. O que eu não vi ainda foi esse foco. A gente vai Entendeu? trazer para cá. Como é para você. Conversa. A gente vai conversar sobre isso, Romero. E um exemplo, você gosta de exemplo, Ruth? Eu já procuro há alguns anos, visito essas casas. Porque eu vou para uma delas. Eu tenho que ajustar aí a minha identificação, né? Com qual eu me identifico mais, e a minha condição financeira. Porque realmente eu não tenho. Minha sobrinha disse, não, meu tio, você vai ficar aí. Você vai ter seus cuidadores aí. Eu disse, meu amor, eu não tenho esse dinheiro. Tá? Vai pagar IPTU, condomínio, luz, água, comida. Verdade. Cuidadores, que é tudo justo, mas os encargos, eu não tenho esse dinheiro. E também não quero ter, eu vou conviver num lugar. E quanto mais cedo eu chegar, melhor, para eu não ficar como o estrangeiro, entendeu? E eu não me sentir o estrangeiro. Então eu vou criando laço até as perdas, né, maiores de autonomia ou autoria. E aí você... É importante isso. Sim. E se familiarizando, entendeu? Porque é a última família, viu? Isso é forte. A gente tem a família de origem, a família constituída, a família dos laços ampliados, fraternos, e a família complementar. É forte? É forte, mas assim... Mas é o que está posto. Não, é o que está posto, mas o que eu percebo é que o nosso país ainda precisa caminhar muito nessa direção, melhorando muito as instituições de longa permanência. O que a gente vê são muitas instituições filantrópicas, né, com financiamentos muito pequenos e insuficientes para se manter, né? São Paulo não é mais assim, não, viu? Nós estamos falando da nossa realidade, Bahia, né? Então, assim... eu entendi você falar do país. O país, né, como um todo também, porque assim, São Paulo a gente convive, São Paulo é um outro país, e a gente convive muito, que a gente não pode negar, com a desigualdade social. Então, quando a gente fala do envelhecimento, a gente fala do envelhecimento de toda a população. E quando a gente fala da Bahia, a gente está pensando que 36% a gente está falando de idosos aqui são analfabetos. Então, vivem com o BPC, que é o auxílio. Tá? Então, assim, e essas pessoas vão contar com quem para cuidar? Né? Então, assim... E que cuidado vai se ter? E que cuidado vai ser? Você está falando de ausência de política pública suficiente. Mas eu acho que o que vai puxar a política pública é quando a concepção geral mudar e as pessoas começarem a deixar para lá a ideia de que é meu filho, minha filha que vai cuidar de mim, entendeu? Vai me visitar quando quiser, mas não vai cuidar. E irem para as casas. Então, quando isso se tornar um paradigma, aí força a política pública. A mudança. Porque de baixo para cima não muda. A pirâmide muda de cima para baixo. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de conceito, porque e é por isso que o envelhecimento ele vem com tantos estereótipos, né? Porque assim, você tem que se deparar com uma série de coisas. Então tem que atentar assim, eu preciso me planejar, eu preciso ter reservas, eu preciso saber como eu vou, quem vai cuidar de mim. A gente foi uma certa vez, uns 7 anos atrás, né, Selma? Fomos num congresso
e de geriatria, e teve lá uma palestra que lotou, simplesmente as pessoas queriam estar nessa palestra, que era o nome da palestra, quem vai empurrar a minha cadeira de roda, né? Então, assim, porque essa é a indagação, né? Assim, de quem vai empurrar a minha cadeira. Eu mudaria só o nome, né? Assim, adorei esse nome provocativo. Mas eu acho que uma reflexão mais próxima seria quem vai me complementar. Uhum. Muito bonito. Porque será necessário. Romero, a gente passaria horas e horas ouvindo você. E vamos... Obrigado. E vamos também lhe chamar para outros momentos. Eu acho que a gente pode fazer um podcast. Estou na área. Está na área, claro, da inventividade. Vamos estar aqui falando sobre ILPI. Estou instalado na idade, né? Sim, também. Eu sou considerado idoso, eu tenho 67, eu sou considerado idoso. Nós aqui também Nós também somos. E estamos nesse processo, como foi falado, nós estamos aqui nesse processo, assim, com o envelhecimento da população brasileira e aprendendo a envelhecer, né? Numa transição demográfica onde está todo mundo aprendendo. E a gente não pode negar. Sim, é para todos. É para todos, a gente não pode negar que o envelhecimento ele é singular, ele tem uma complexidade muito grande, né? E que ele vem acompanhado, e a gente precisa mudar vários paradigmas, ele vem acompanhado de muitos estereótipos, né? Que isso tudo tem que ser reformulado com essa revolução da longevidade, e é o que você falou. E o paradigma da família. Família é passageira. Uhum. É uma bomba, né? É uma bomba. É um outro tema legal para podcast, é fazer essa questão da família, né? Muito interessante. É verdade. Então, qual que você, para a gente finalizar, qual mensagem que você deixaria aqui para as pessoas que têm medo de perder a independência e a autonomia? Primeiro, seu medo é legítimo. Não existe ego sem medo. Não existe eu sem medo, identidade sem medo, tá? Outra procure ver se é possível uma certa abertura, estude, converse, né? Para negociar com isto, porque sinto muito lhe dizer, você vai perder a autonomia, você vai perder a autoria, porque é da vida humana. É isso. Muito obrigada, Romero, querido amigo, professor. Muito obrigada por esse momento aqui de reflexão, e você foi em lugares que eu ainda não tinha ido, refletindo sobre o meu envelhecimento. Então, me fez pensar, né, Selma? Nos fez pensar. Nos fez pensar. E vamos estar aqui convidando você para em outros momentos, tratar de vários temas relacionados a como podemos envelhecer com autonomia, independência e, mais do que isso, para além disso, sabendo aos poucos e entregando, né, a entrega, né? Então, muito obrigada. A entrega, exatamente. Obrigado a vocês, viu? A equipe aí também, que recebeu aí, que abriu a câmera, que falou comigo e tal, que vocês estão trabalhando com essa equipe, e a vocês pelo convite, Selma, que eu estou conhecendo agora, prazer. Né? Muito prazer também. É uma e a minha jornada aqui, desde os... Né? Eu já vi que é bastante vitalizada, ativa, né? Atuante, ativista. Curiosa. Curiosa. Tudo de ação, né? Verbos de ação. E é isso, eu estou na área, o que quer dizer que quando quiser eu volto, combinamos um horário, pode ser até um sábado, porque como é gravado, né? Ok. Tá bom. Obrigada, Romero. Obrigada. Até mais. Tá bom. Até logo. Tchau, tchau. Beijo. Beijos.